Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa, para você que está chegando agora, vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que eu sugiro fortemente que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Outra coisa também importante é que você nos ajude a alcançar mais pessoas através desse programa. Nós queremos alcançar cada vez mais pessoas, levando essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, para que outras pessoas sejam também abençoadas. A gente sabe que começar o dia buscando a direção de Deus, ouvindo a palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, isso faz toda a diferença para a nossa vida. Então, obrigado a você que está aqui nessa manhã e muito obrigado também por você compartilhar. Se você ainda não compartilhou, compartilhe agora para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível com essa mensagem de fé e esperança. Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos nesses dias refletindo no livro de Provérbios e como esse livro tem lições poderosas e práticas para a nossa vida. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 16 do capítulo 15, Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 16, onde nós vamos ter realmente algumas lições muito preciosas e muito importantes para a nossa vida. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia, acompanhar essa leitura, nós vamos ler agora Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 16. O texto diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Nesses dois versículos, nós vemos, primeiro, que o mais importante, o mais significativo na nossa vida é o temor do Senhor. E eu gosto sempre de destacar que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós reconheçamos quem ele é e obedeçamos a sua palavra. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é e nos colocarmos como obedientes à palavra, servos de Deus, amantes da palavra de Deus. Então o texto diz que é melhor o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. E outro dia eu falei que o melhor tesouro é aquele que o dinheiro não pode comprar. O melhor tesouro é aquele que o dinheiro não pode comprar. Não existe nada melhor do que andarmos na presença de Deus, do que ter Deus na nossa vida. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que ver a nossa família alicerçada na palavra de Deus, seguindo ao Senhor, amando a Deus, servindo a Deus. Tem coisas que nada nesse mundo é mais importante. Então, buscar a Deus, temer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, saber da presença e do cuidado de Deus na nossa vida, são coisas que não têm preço, são coisas que o dinheiro não pode comprar, são coisas que esse mundo não é capaz de oferecer, somente vindo de Deus. Vivemos num mundo de incertezas e inseguranças e nada melhor do que saber que Deus está cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, da nossa família, cuidando daquilo que Deus tem nos dado. Então, temer a Deus
é mais importante do que conquistar grandes coisas e não ter aquele que é verdadeiramente grande, que é Deus. Todas as coisas nesse mundo podem ser, na verdade, situações de embaraço. As coisas desse mundo podem ser situações de embaraço para a nossa vida. Uma amizade, por exemplo, não é pecado ter amigos, mas uma amizade que não é pautada na vontade de Deus, ela pode se tornar um embaraço, levando aquela pessoa, às vezes, a abandonar a sua própria família, a deixar de lado aqueles que realmente precisam da atenção, precisam do cuidado, né? Então, quantas pessoas às vezes trocam a família, trocam aquilo que realmente é importante por coisas passageiras, por coisas vãs, por coisas momentâneas, não é? Como é que a gente vai ter discernimento? Buscando a Deus. É a presença de Deus que nos dá entendimento, sabedoria, direção, segurança, não é? Nós já estudamos aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos de sabedoria para muita coisa na nossa vida. Na verdade, para tudo, né? Nós precisamos de sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela não vem simplesmente do conhecimento, de adquirir conhecimento. O conhecimento é importante, mas a sabedoria está acima do conhecimento. Entende? A sabedoria está acima do conhecimento. Eu gosto de dizer o seguinte, que inteligência tem a ver com o conhecimento que se adquire. A sabedoria tem a ver com o uso que fazemos desse conhecimento. A inteligência tem a ver com o conhecimento que se adquire. A sabedoria tem a ver com o uso que nós fazemos desse conhecimento. Se estamos utilizando esse conhecimento para nos aproximar de Deus e para aproximar outros de Deus, ou se esse conhecimento tem nos tornado talvez presunçosos, arrogantes, autossuficientes, entende? Então, o temor do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, nos faz perceber que a vida é muito mais do que simplesmente conquistar as coisas desse mundo. A vida consiste em entender que o sentido está naquele que nos criou, naquele que nos deu a vida, que é Deus. Deus nos criou para viver para o louvor da glória dele. Então nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. Ele diz ainda no versículo 17 que é melhor um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Nada melhor do que estar num ambiente de paz. Nada melhor do que estar num ambiente de paz. Ninguém gosta de viver num ambiente de ódio, de briga, de guerra, de confusão. Ninguém gosta. Então, a presença de Deus nos faz ver a vida numa outra perspectiva, nos faz buscar, não é? Viver em paz e harmonia, desfrutando das bênçãos de Deus, da provisão de Deus. Veja, Deus é um Deus provedor. Ele supre as nossas reais necessidades que vão além das coisas. A maior necessidade que nós temos é justamente da presença de Deus. Nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer se não tivermos a presença de Deus. Davi foi um grande rei. Ele tinha muitas coisas, muito poder, muita fama, muito dinheiro, mas ele entendeu que o que realmente preenchia e satisfazia era a presença de Deus. Por isso que no Salmo 23, versículo 1, Davi diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A ideia é que o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sentirei falta de nada. Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que nós precisamos. Se temos a presença de Deus, temos realmente tudo que nós precisamos. Bom, o versículo 18 diz: "Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos." E aqui a gente percebe, né, a diferença
entre o tipo de temperamento das pessoas. Tiago, capítulo 1, versículo 19, eu já citei inclusive esse texto aqui essa semana, diz que todo homem, ou seja, todo ser humano deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Só que, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é uma inversão disso. Primeiro a pessoa se ira, aí depois a pessoa diz um monte de coisa que não deveria ter dito, e depois é que ela vai parar para ouvir as coisas. E quando para ouvir, ela percebe que ela falou muita besteira, ela fez coisas que não deveria ter feito, ela se irou por uma situação que não havia necessidade de se irar. Por quê? Porque nós vemos uma geração que tem dificuldade de ouvir. Vivemos numa geração que tem dificuldade de ouvir. As pessoas acham que já sabem tudo. As pessoas acham que têm todas as respostas. As pessoas acham que têm todo o conhecimento. As pessoas acham que podem fazer o que querem. Mas a verdade é que nós precisamos ter ouvidos muito atentos e um coração sensível à voz de Deus. Precisamos ter um coração ensinável. Né? Alguém já disse que não é por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Quem ouve mais, com certeza, vai falar muito menos besteira. Quem ouve mais terá mais sabedoria, saberá como agir, como se portar, o que falar, como falar, quando falar e com quem falar. Então nós precisamos ter ouvidos mais atentos. Nós precisamos ouvir mais antes de falar qualquer coisa. Aquele que ouve antes de falar age com sabedoria e evita conflitos, evita contendas e pode inclusive ajudar a acalmar os conflitos. Quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Veja, às vezes as pessoas se precipitam demais. Às vezes alguém vem contar uma história e traz uma versão que talvez não corresponda com a verdade ou talvez não corresponda com toda a verdade. Aí a pessoa traz uma história e você não para ouvir o lado da outra pessoa, não para ouvir o outro lado da história e você recebe aquilo como verdade, recebe aquilo como a verdade absoluta e toma às vezes decisões, faz às vezes coisas e fala coisas que não deveria. E aí depois naturalmente vem as consequências. Eu já disse aqui outro dia que toda história tem 2 versões. Toda história tem 2 lados. Então, quando alguém vem falar alguma coisa sobre alguém ou sobre uma determinada situação, é sempre bom ouvir mais alguém. É sempre bom ouvir o outro lado da história, né? Nunca tirar conclusões ouvindo apenas um lado da história. Porque essa história pode ter um outro lado que aquela pessoa que trouxe a informação pode estar omitindo. E às vezes é justamente aquilo que ela está omitindo que faz toda a diferença naquela situação, né? Então nós precisamos ter cuidado com as nossas ações e reações a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo que trazem para a gente de informação. Ok? Então temos que ter cuidado para que não nos irritemos facilmente e para que não sejamos levados a tomar decisões que não agradem ao Senhor. Versículo 19, para nós concluirmos a nossa reflexão de hoje, diz que o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O preguiçoso ele tem sempre uma resposta, tem sempre um argumento, tem sempre uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. O preguiçoso tem sempre uma desculpa para justificar o fato de ele não fazer o que precisa ser feito. Mas o justo, aquele que anda retamente, aquele que faz o que precisa ser feito, aquele que é correto no seu caminho, ele não se intimida diante das situações.
Ele sabe que Deus está no controle da sua vida e ele faz aquilo que precisa ser feito. Então, que nós possamos nessa manhã refletir sobre essas lições, né, que nós podemos tirar desse capítulo 15 de Provérbios, versículos 16 a 19. Existem coisas que são mais importantes do que nós imaginamos. E nós não podemos deixar de lado aquilo que é realmente importante, em detrimento daquilo que às vezes é agradável, que é prazeroso, mas que é algo apenas momentâneo. O que satisfaz realmente a nossa vida é a presença de Deus. É Ele quem nos dá discernimento, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem supre as nossas verdadeiras necessidades e é Ele quem nos dá sabedoria na hora de falar, na hora de agir, na hora de tomar qualquer decisão. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui nessa quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta aqui no nosso Reflexão em Vida, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece de compartilha o link desse programa com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe.